Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Fernando Moraes, a nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica. E hoje, dando continuidade, nós vamos entender um pouquinho do que é a pesquisa, como dar encaminhamento a essa pesquisa. Então, vamos lá compreender um pouquinho da proposta da nossa aula de hoje. Acompanhe aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui minha caneta, gosto de trabalhar com ela. Então, a gente vai ter a oportunidade de entender o que é a pesquisa, afinal de contas. Por que é que se faz a pesquisa, pessoal? O que realmente é necessário para se fazer uma pesquisa? Olha só o quanto de questões que realmente é necessário, é interessante a gente notar, compreender a sua importância, entender a sua explicação para que realmente a gente consiga dar um bom encaminhamento à pesquisa que eu ou você pretende fazer. Além do mais, quais os elementos de um projeto de pesquisa? Como é que eu ou você esquematiza uma pesquisa? E mais, pesquisar para quê, pessoal? Qual o sentido de se fazer isso? Então, essas são questões que nós vamos, ao longo da nossa aula de hoje, conseguir compreender. E eu tenho certeza que até o final a gente vai sair daqui muito exitoso com a proposta dessa temática, tá? Então, o que é a pesquisa? Acompanhe aí, pessoal. A gente pode definir pesquisa como um procedimento racional, e a gente já entendeu isso trazendo, né, compreendendo os conceitos básicos envolvendo a metodologia científica, quando a gente definiu ciência, lembra que a gente falava do uso da razão, né, a gente deixar a percepção do lado e trabalhar mais com o raciocínio lógico. Olha aí a confirmação disso, no balizar, o alicerce, né, desse entendimento. Então, como que a gente define uma pesquisa? Define-se como procedimento racional e o que mais, pessoal? Sistemático. Mas qual que é o objetivo disso, né? O objetivo, olha aí, até destaquei em azul para vocês, é fornecer respostas aos problemas que são propostos. Então, se eu tenho uma questão, um problema, se eu busco entender, compreender algo, pesquisa vai me dar condição de eu achar resposta para isso que está propondo se investigar. Pesquisar é isso, tá? A pesquisa, então, quando é que ela é necessária? Ela é requerida quando não dispomos, gente, de uma informação que seja suficiente para responder a minha dúvida, a minha questão. Compreende? Ora, quando eu busco entender algo, compreender algo, e a partir disso eu me dou conta que eu não tenho resposta para aquela dúvida, para aquela questão, concordam comigo que é necessário a gente fazer, então, uma investigação, que é necessário a gente ir a fundo, a gente compreender, para poder, então, achar resposta para aquele questionamento que eu levantei, resposta para a minha dúvida. E é isso. Ou então, tá? Quando eu, então, não tenho informação suficiente para responder a minha questão problema, isso pode se dar, então, quando a informação disponível se encontra num estado de desordem, né, que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Muitas vezes eu tenho uma informação que não é suficiente para elucidar a minha questão problema. Compreende? Então, a pesquisa, prosseguindo, pessoal, ela é desenvolvida mediante o concurso de conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica. Eu não faço isso de maneira aleatória, sem fazer uma preparação, sem fazer um estudo, sem compreender as ferramentas que existem à minha disposição para realmente eu buscar as respostas, mas quando eu vou no intuito de buscar essas respostas ou de complementar alguma informação, eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma escolha cuidadosa da metodologia que eu vou utilizar, dos procedimentos metodológicos que eu vou fazer uso para me auxiliar na minha pesquisa, para me auxiliar na investigação, para me ajudarem a chegar à resposta para os meus problemas, para as minhas dúvidas, para aquilo que me instigou a fazer a pesquisa. Então, acompanhe, olha só.
Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que vai envolver várias fases, desde a adequada formulação do problema até a apresentação dos resultados, que é o que culmina na verdade, toda pesquisa, pessoal. Se eu me proponho a fazer, se eu me proponho a responder algo, ela vai trazer algum resultado. E esse resultado ele pode vir apenas contextualizado, demonstrado o resultado especificamente dessa pesquisa, ou ele pode atrelar algo que é muito comum também e que às vezes muitos de vocês já viram, que é fazer o resultado conjuntamente com a discussão. Então, você apresenta o resultado da sua pesquisa e faz uma discussão desse resultado. Baseado em outros trabalhos, você vai citar outros trabalhos que podem corroborar ou refutar os dados, as respostas que você trouxe a partir da sua pesquisa, a partir da sua investigação. Vamos, então, agora para a nossa segunda questão aí, ó. Por que se faz pesquisa? Afinal de contas, pessoal, quais são as razões para a gente fazer a pesquisa? E são duas, a de ordem intelectual e a de ordem prática, tá? Então, vamos entender quais são as razões intelectuais. Prosseguindo aí, analisando, o desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer. Isso aí é pautado numa razão intelectual, gente, tá? Diferente do emocional, diferente daquilo que baliza, daquilo que subsidia o senso comum. E o que são as razões práticas, tá? Vamos ver, então. Quais são as razões práticas dentro da pesquisa? É o desejo de conhecer com vista a fazer algo de maneira mais eficaz, tá? Então, a gente consegue, em termos práticos, trazer algo mais eficaz dentro desse processo de investigação. Ok? Vamos, então, à nossa terceira questão, que é: o que é necessário para fazer uma pesquisa? Afinal de contas, eu compreendo que eu tenho uma questão, problema, que precisa de uma resposta, ou às vezes eu tenho um conjunto de informações que são meio confusas, mas que não são suficientes para me dar a resposta, e eu me proponho a fazer uma pesquisa. Então, o que é necessário para a gente fazer uma pesquisa? Qualidades pessoais do pesquisador. Isso é imprescindível. Senão, como é que você vai fazer uma pesquisa se o perfil do pesquisador não estiver atrelado à necessidade e à exigência do rigor científico, do rigor da investigação científica, dos cuidados na escolha da metodologia, dos cuidados na execução da investigação científica, dos cuidados na hora de nós trazermos as respostas desta pesquisa? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na qualidade pessoal do pesquisador, a gente traz aí o êxito de uma pesquisa, pessoal, ela depende... Opa! Desculpa aí, pessoal. Ela depende fundamentalmente de certas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador. Quais são? Vamos ver. Conhecimento do assunto a ser pesquisado? Exato, pessoal. É possível fazer uma pesquisa se eu tiver desconhecimento total daquilo que eu desejo pesquisar? Então, eu, enquanto futuro pesquisador, eu tenho que ter uma noção daquilo que eu desejo pesquisar. E eu tenho que compreender, nem que seja um pouco daquele assunto. Eu jamais posso dizer, não entendo nada desse assunto que eu vou investigar. Até porque algo você tem que entender, senão você jamais chegaria a uma hipótese, ou uma questão, problema, ou jamais você teria curiosidade de achar resposta para aquilo, se o mínimo básico daquele assunto a ser investigado você não tivesse compreensão. Outra característica importante, que inclusive impulsionam cada vez mais a ciência, né? A evolução em termos científicos, né? O crescimento, as descobertas, ela se dá a partir dessa característica que todo pesquisador tem, que é de ser curioso. Você, ao ser curioso, você tem o desejo, você tem a vontade de achar resposta para os inúmeros questionamentos que muitas vezes a sociedade, a humanidade trouxe em algum momento para trás e continua trazendo. E é isso que é a ciência, é isso que é fazer a pesquisa avançar,
cada vez mais. São o desejo de buscar compreender os fenômenos que estão ao nosso redor, achar respostas para as várias questões que vão surgindo, é que fazem da gente um pesquisador curioso, desejoso de achar essa resposta. Criatividade no sentido de que, além da curiosidade e do conhecimento sobre o assunto a ser investigado, a criatividade vai contribuir também nesse processo. Integridade intelectual, você vai se basear num conhecimento fundamentado teoricamente, cientificamente. A atitude autocorretiva, quando for necessário, você redirecionar a sua pesquisa, você vai ter essa capacidade de fazer essa autocorreção. A sensibilidade social, que muitas vezes, dependendo do viés da pesquisa, você precisa ter. Imaginação disciplinada, então, ainda que você busque compreender algo a partir da tua imaginação, mas ela tem que ser disciplinada, ela não pode ser extremamente sem um mínimo de fundamento científico. Perseverança e paciência, que muitas vezes a resposta para o seu problema, para a sua dúvida, a resposta para a questão que você levantou quando decidiu fazer a pesquisa, ela pode vir de uma maneira mais lenta, ela pode demorar. Nós temos pesquisas que levam meses, anos, e é isso mesmo, é preciso você perseverar e ter paciência no desejo de achar resposta para suas dúvidas. E confiança também na experiência. Então, essas são qualidades imprescindíveis, qualidades pessoais que cada um de vocês, na figura, no papel de um pesquisador, tem que ter. Ok, pessoal? Vamos adiante, então. Recursos humanos, materiais e financeiros. É necessário para se fazer a pesquisa? Gente, qualquer empreendimento de pesquisa, para ser bem sucedido, deve levar em consideração o problema dos recursos disponíveis, aquilo que você tem disponível para fazer a sua investigação. Vamos continuar lendo. Ó. O pesquisador deve ter noção do tempo a ser utilizado na pesquisa e valorizar em termos pecuniários. Então, se a sua pesquisa depende de um equipamento e que você sabe que para você ter êxito, conseguir trazer os resultados, você precisa daquele equipamento, a sua pesquisa já está comprometida. Você já entende que já tem uma limitação. Isso vai comprometer o resultado final se a sua resposta estiver atrelada àquele equipamento. Então, se eu desejo, por exemplo, na minha área, tá? Por formação, pessoal, eu sou engenheiro de alimentos. Se eu desejo, por exemplo, detectar a presença de vitamina C na minha amostra, e eu sei que eu preciso de um equipamento que é capaz de dizer se tem ou não vitamina C na minha amostra, pode ser um fruto qualquer, um exemplo, vamos dizer que é um fruto novo, recém-descoberto. Eu quero investigar a presença ou não de vitamina C naquele fruto. Então, eu só consigo fazer isso, eu não posso imaginar que tem. Para eu poder, inclusive, ter certeza, eu vou depender de uma análise instrumental. É um instrumento, é o equipamento que vai me dar condição de, lá no final, após os testes, eu dizer se tem ou não tem. De olho, eu não posso dizer isso. Eu olhar para o fruto e falar assim, esse tem e esse não tem. O muito que eu posso fazer é levantar uma hipótese. E o que a hipótese me permite fazer? A hipótese me permite supor, tá? Meio que tentar prever se tem ou não tem. Então, a hipótese tem isso. Por isso que ela pode ser confirmada ou não. E quem é que vai confirmar ou não? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é a análise feita pelo equipamento, tá? Além do mais, outra coisa que eu tenho que estar sempre focado é o tempo que eu disponho para fazer a pesquisa. Se a minha pesquisa depende de um tempo mínimo necessário para eu poder avançar com ela e eu não tenho esse tempo, eu já nem inicio. Eu só vou iniciar uma pesquisa se eu entender o tempo que eu vou levar para achar a resposta e se eu tiver essa perseverança, essa persistência, essa confiança durante todo o percurso, entendendo que muitas vezes a resposta vem rápido ou não. Lembra do slide anterior? Bom, deve-se prover-se de equipamentos e materiais necessários ao seu desenvolvimento? Deve-se. Quando necessário, é importante a gente não esquecer. Deve também estar atento aos gastos decorrentes
da remuneração de serviços prestados por outras pessoas. Você vai envolver terceiros diretamente ou indiretamente nessa pesquisa, e eu vou depender de remunerar, de fazer aquisição, de contratar alguma prestação de serviço oferecido por terceiros, eu tenho que ter essa previsibilidade. Em outras palavras, qualquer empreendimento de pesquisa deve considerar o quê, gente? Recurso humano, se eu vou utilizar ou não. Materiais e equipamentos, se eu vou precisar ou não. O tempo, se eu tenho tempo necessário, um mínimo necessário, vamos dizer assim, para eu poder avançar com a pesquisa. E aspectos financeiros, que muitas vezes são necessários para eu realmente conseguir chegar lá na minha pesquisa. Compreendem, pessoal? Quarto, quais os elementos de um projeto de pesquisa? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, atenção. Gente, não há, evidentemente, regras fixas, tá, acerca da elaboração de um projeto. Então, o que é que determina a estrutura desse projeto? Essa estrutura ela é pautada pelo tipo de problema a ser pesquisado e pelo estilo, né, dos seus autores, dos pesquisadores, de quem está se propondo a fazer pesquisa. Além disso, olha só, é necessário que o projeto esclareça como se dará, como será processada a pesquisa, em quais as etapas que vão ser desenvolvidas e também, gente, quais os recursos que devem estar alocados, preparados para que a gente consiga atingir o objetivo final. Toda pesquisa, além de querer responder a uma pergunta, trazer resposta para essas perguntas, para essas dúvidas, ela também, você tem que ter a previsibilidade de como que ela vai acontecer, como que vai transcorrer essa pesquisa, em quantas etapas, tá? Quais os recursos que eu vou precisar ter à minha disposição para que eu avance com a minha pesquisa. Se não, a proposta básica da minha pesquisa, que a gente considera, intitula isso em termos práticos como objetivo a ser alcançado, jamais vai ser alcançado. Se eu dependo, naquele exemplo anterior, do equipamento que vai dizer se o meu alimento recém-descoberto tem vitamina C ou não, e é aquele equipamento que faz essa análise para mim, e eu não tenho ele à disposição, como é que eu posso ter a descoberta ou não da presença dessa vitamina C como um dos objetivos a ser respondido, a ser alcançado com a pesquisa? Jamais vai acontecer. Então, é necessário também que o projeto seja suficientemente detalhado para que possa proporcionar a avaliação do processo de pesquisa. Nenhuma pesquisa ela vai vir sem um mínimo de detalhe. Nenhuma pesquisa ou projeto de pesquisa, pessoal, ele pode ser proposto sem você detalhar o objetivo, o objetivo geral, quais os objetivos específicos, aonde se pretende chegar, como você pretende chegar, que a gente chama de percurso metodológico, né? Que caminho, quantas fases você está propondo através dessa pesquisa, fazer a investigação, trazer resposta para as questões, para as dúvidas, para os problemas levantados. Compreende? Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Eu espero que vocês estejam cada vez mais dedicados. É uma disciplina que eu sei que cada um de vocês, em algum momento, vai levar isso para a vida de vocês. E espero que vocês estejam também fazendo sempre, como eu tenho dito em todo o fechamento das nossas aulas, a leitura do material complementar, dos vídeos que eu também aos poucos vou disponibilizando lá e que servem de apoio para vocês durante a nossa disciplina. Ok? É um grande prazer sempre estar com vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal.